Boa noite. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa discussão sobre pigmentações patológicas. Nessa aula, a gente vai dar enfoque às pigmentações exógenas. Inicialmente, eu farei uma breve introdução para a gente estar relembrando alguns conceitos trabalhados na aula anterior e esclarecer caso ainda tenha ficado alguma dúvida. Mas antes da gente compreender o fenômeno de pigmentação, é necessário entender a origem, que vem da palavra pigmento, do latim pigmento, cor para pintar. Na natureza existe uma gama desses pigmentos, com diversas origens, composições químicas e significados biológicos, muitas vezes vitais, como a fotossíntese. Ao lado a gente tem uma imagem representativa do pigmento clorofila e embaixo do pigmento hemoglobina, o pigmento respiratório importante para dar cor vermelha ao sangue. Quando esses pigmentos acumulam no organismo, a gente passa a tratar do fenômeno de pigmentação, que pode estar associado a um processo fisiológico ou um processo patológico, quando, por exemplo, tem uma alteração na formação do pigmento, uma hiper ou uma hipoprodução, ou até mesmo uma localização anormal do mesmo. Talvez essa separação não seja mais novidade para ninguém, mas eu trouxe mais uma vez para ficar bem claro, para a gente conseguir diferenciar o que faz uma pigmentação patológica ser exógena ou endógena. Ela é dita exógena quando a pigmentação causa patologia, ou seja, pigmentos externos, substâncias estranhas, elas chegam aos nossos tecidos e provocam reações inflamatórias, rompendo assim a homeostase. Já no caso da pigmentação endógena, os pigmentos eles são naturais do nosso organismo, eles são produzidos pela gente. E a sua presença vai indicar se o tecido ele está sofrendo algum tipo de lesão, alguma agressão, não necessariamente provocada pelo pigmento. Muitas vezes ele é um aviso de que algo não está indo bem. Mas vamos entender melhor como esses agentes agressores, esses pigmentos externos, eles entram em contato com o nosso organismo e qual a nossa resposta frente a isso. Bem, então esses pigmentos de origem externa ao nosso corpo, eles podem penetrar de diferentes formas, através do ar inspirado, via parenteral por meio de injeções cutâneas, subcutâneas, ou através de alimentos deglutidos. Esses pigmentos, em geral, depositam inicialmente na mucosa, na nossa pele, podendo ali ficar ou serem transportados para outros locais, através da circulação sanguínea e ou linfática. Em um primeiro momento, o nosso corpo recruta células imunes para eliminar esses corpos estranhos. Os principais protagonistas aí serão os macrófagos, que vão realizar a fagocitose. Esse processo ele leva à liberação de mediadores inflamatórios que exacerbam a resposta inflamatória. E dependendo da continuidade da exposição a esse estímulo, eu cronifico a minha resposta. Quando a minha resposta inflamatória passa a ser crônica, eu tenho a deposição de colágeno, um processo de fibrose, que leva à perda de função do órgão, à redução da sua capacidade. Existem diversos exemplos de pigmentações patológicas exógenas. Nós vamos trabalhar um pouco cada via, então inicialmente vamos discutir sobre a inalação, que são chamadas pneumoconioses. A própria etimologia da palavra já diz muita coisa para a gente, né? Que consiste na inalação de compostos presentes em poeiras minerais ou orgânicas. Abaixo eu trouxe 3 exemplos dessa patologia, que é a antracose, a inalação da poeira do carvão, frequente em fumantes e em moradores de regiões poluídas, a siderose, que é a inalação de partículas de óxido de ferro, e aí, afetando principalmente trabalhadores de mineradoras de hematita, e a silicose, que é a inalação de partículas de sílica, componente da areia, que é muito utilizada em fábricas de vidro e cimento. Então, para a redução desses casos de pigmentação exógena, pigmentação patológica exógena, a segurança de trabalho recomenda a utilização de EPIs para estar evitando essas patologias. Eu trouxe um exemplo dessas patologias para a gente destrinchar melhor aspectos patológicos, que foi a antracose, que é uma das mais prevalentes, tendo em vista o número de fumantes no mundo. Então, 2 aspectos que a gente vai trabalhar são aspectos macroscópicos e microscópicos. Em a gente observa pontos pretos ou azulados no pulmões, decorrente, então, dessa deposição do carvão. A gente, como eu já tinha falado anteriormente,
De imediato, essa deposição não vai causar nenhum prejuízo, mas, havendo um grande acúmulo, um processo contínuo, há uma fibrose e, dessa forma, uma baixa capacidade respiratória do pulmão. Em uma análise histológica, a gente consegue observar grânulos enegrecidos, essas partículas de carbono, em alvéolos, em septos alveolares e até mesmo dentro de macrófagos. Mais uma vez reforçando essa ideia de que os macrófagos das nossas células, elas reconhecem aquilo ali como estranho e tentam eliminar. Mas, à medida que cronifica, eles não conseguem resolver essa situação e aí acaba afetando o órgão. A próxima via que a gente vai trabalhar é a via de inoculação, a cutânea, E o clássico e principal exemplo são as tatuagens. Sim, a tatuagem é um tipo de pigmentação patológica exógena, uma vez que a gente tem a introdução de pigmentos insolúveis na derme, e o nosso corpo reconhece aquilo como estranho. Atualmente, a composição dos corantes mais utilizados encontra sais de enxofre, tinta de nanquim e sulfeto de mercúrio. O que acontece é o seguinte: então o pigmento ele é inoculado na nossa pele e os macrófagos vão lá fagocitar. Em uma menor parcela também tem a participação aí de células endoteliais e de fibroblastos. E esses pigmentos eles podem ficar ali retidos, tentar ser combatidos pelos macrófagos locais, mas eles também podem ser transferidos via circulação sanguínea e atingir tecidos conjuntivos. E aí eu trago para discussão, por exemplo, algumas situações em que a tatuagem deforma. Isso acontece justamente por isso, porque alguns respondem diferentemente. Eles têm uma resposta inflamatória mais exacerbada e isso leva à deformação da tatuagem. E por fim, a via oral, que consiste na injeção de sais de metais pesados. Há um tempo atrás isso era muito frequente, tendo em vista que a maioria dos medicamentos apresentava concentrações tóxicas desses metais. Abaixo a gente tem algumas patologias associadas à via oral, como a argíria, que consiste na intoxicação com sais de prata nos tecidos, o bismuto, uma intoxicação proveniente de sais de bismuto, muito frequente aí no tratamento da sífilis, nos remédios da sífilis. Isso hoje em dia já é amenizado. O saturnismo, que é uma contaminação por sais de chumbo, Isso foi identificado nos moradores próximos às minas de chumbo. A água dessas pessoas eram contaminadas e os cristais de chumbo eram depositados no tecido, causando alterações no sistema nervoso central, entre outras. E por fim, a carotenose, que é a ingestão excessiva de pigmentos vegetais, como o caroteno, afetando aí a coloração das vísceras. Assim como anteriormente, eu escolhi uma das patologias para a gente discutir. Como a gente viu, a argíria ela acontece quando há ingestão de compostos de prata. Mas a prata, gente, ela é solúvel e é muito fácil de ser absorvida, diferente do carvão, por exemplo. E aí ela se acumula de forma localizada ou sistêmica, dependendo de uma ingestão crônica. E aí tem um relato de caso bastante interessante que ficou conhecido mundialmente em 2007. O Paul ele tinha uma dermatite e já tinha tentado todas as formas de tratamento e nada resolvia. Até que ele começou a se automedicar com água de prata coloidal, porque antigamente havia boatos de que ela combatia infecções, então ele achou que era uma boa estratégia. Após alguns anos, ele continuando usando frequentemente essa solução, aconteceu a deposição de prata nos tecidos e ele ficou azul. Era conhecido como Homem Smurf. E aí todos perguntaram, mas por que ele ficou azul? Então, o que acontece? Os raios solares provocaram a redução das partículas solúveis para suas formas metálicas, e isso resultou na formação do sulfeto de prata, e isso levou à coloração azul. Esse processo é irreversível, então ele ficou até 2015 com essa cor. Ele morreu, ele acabou tendo um infarto, mas ele ficou bastante conhecido e é um exemplo clássico aí da argíria. Aqui está disponível as nossas referências para aqueles que tenham interesse em aprofundar mais no assunto. Até uma próxima, pessoal. Muito obrigada!